Olá pessoal, eu sou o professor Capivara. Nessa aula nós vamos falar sobre o livro do Anthony Giddens, Sociologia. Lembre-se que esse livro já estava o ano passado, mas não são os mesmos capítulos, né? Eu já li esse livro, eu conheço bem esse livro. Cara, não é o mesmo livro, tem que ler de novo. E mesmo que você já tivesse com ele resumido, resenhado, tudo certinho, tem que ler de novo. Até porque a cada leitura a gente sempre se surpreende com esses temas dessas obras clássicas. O Anthony Giddens, pessoal, ele tem 2 textos na lista da Federal. 2. O primeiro desses textos é o sobre a globalização, é o capítulo número 3, né? O mundo em mudança. E é esse o primeiro texto que nós vamos abordar aqui. Eu não vou fazer o texto inteiro nessa aula, eu vou dividir em partes isso e eu vou identificando para vocês aí no vídeo. E é claro, assim também dá tempo de você ir lá fazer uma leitura do texto. Eu estava conversando agora com o pessoal via WhatsApp, alguns estudantes, né? Eles estavam comentando, o que você vai fazer agora? Eu vou fazer sociologia. Então eu vou ler já o capítulo, porque daí quando você estiver falando, eu já estou acompanhando, eu já sei mais ou menos a matéria. Perfeito, gente, perfeito, é isso mesmo. Então, pessoal lá que entrou em contato comigo, um abração para vocês, o João, a Marimar, muito bem, é isso aí, fazer a leitura junto com esse processo de aprendizado pela aula, a síntese, né, do texto, ou o contrário, né, às vezes o texto não é introdutório, né, só ele pode ser o fechamento daquilo que a gente comentou aqui, não importa, o importante é que você tenha tanto o texto quanto o vídeo, e lembre-se, lá no dia, naquela bela tarde, no dia da prova da Federal, você não vai encontrar lá uma pergunta sobre quantas horas assistindo o vídeo você fez. Você vai ter um trecho de texto para interpretar. Então é texto, então tem que treinar fazendo as leituras. Bom, o Giddens ele fala sobre o que a sociologia importa hoje na globalização. E ele faz um convite, né? Que a próxima vez que a gente for no supermercado, você repare a variedade de produtos de diversos países lá disponíveis. Desculpa aí, Anthony Giddens, mas não vai dar para ir em mercado agora, nós estamos em isolamento, então não tem como a gente saber essa variedade, mas você pode ir ali no armário da tua casa, na tua cozinha, naquela caixa de papelão que está lá decorando a minha cozinha e ver a quantidade de produtos do mundo inteiro que estão à disposição. E aí o Anthony Giddens faz já uma primeira observação que é importante. Ele diz que essa quantidade de produtos originários do mundo que nós temos à disposição é uma coisa que aconteceu nos últimos 40 anos de história. Então ele vai questionar aqueles autores, especialmente alguns historiadores até, que dizem que a globalização ela é um fenômeno que começou lá atrás, nas grandes navegações, quando o Cabral veio para cá, quando o Vasco da Gama veio para cá, quando o Vasco da Gama foi para a Índia, porque eles já estavam na Globo. Não estavam. As notícias, né, daquela época levavam meses para chegar, e às vezes a distância não era muito grande não, às vezes as distâncias eram curtas, às vezes o processo de informação para chegar no mesmo mar Mediterrâneo, só atravessar o mar Mediterrâneo levava mais de um mês, e isso ainda a questão, né, de você saber a informação, então se ela estava verdadeira ou não. Hoje não, nós temos uma instantaneidade dessas informações, então a globalização não aconteceu no tempo das grandes navegações. O Anthony Giddens diz é uma coisa dos últimos 40 anos. Aí logo a seguir ele faz um outro convite, né, para que você perceba no supermercado, supermercado imaginário, né, que a gente está visitando, que existem 3 pontos, né? 3 pontos a serem observados nos produtos no supermercado que podem fazer a gente perceber a globalização. Primeiro, a variedade e quantidade de produto. E a quantidade estocado ali, montanhas e montanhas, né, de produtos à tua disposição. O segundo ponto, a diversidade de países onde essas mercadorias foram feitas. E o terceiro ponto,
Aquilo que era exótico, aquilo que era único, que era só de um determinado lugar, pode virar popular. Eu costumo ir num restaurante oriental, um restaurante especializado em comida chinesa. Tá, grande coisa. Tá cheio de restaurante com comida chinesa disponível. Claro, comida brasileira, chinesa, japonesa, né? O cara faz um pratão, o cara coloca arroz com feijão, batata frita, aí coloca já uma sashimi, já preenche, portanto, com umas almôndegas e uma costela, um pedaço de bisteca de porco em cima e pronto. É claro que a gente está aqui brincando, exagerando, mas vamos parar para pensar, né? O exótico, o étnico, aquele que só tinha naquele lugar, eu tenho que ir lá na Tailândia, eu tenho que ir lá na Índia para conhecer, não é mais bem assim, ele pode se tornar algo popularizado. É isso que o Anthony Giddens diz. E o que causou essa interdependência econômica? Ele vai dizer que nos anos 70 é a invenção da internet e sua popularização nos anos 90. Então, lá o meu pai, né, se ele leu na época, ele deve ter, inventaram um troço lá nos Estados Unidos, que é uma rede de comunicação que não tem uma torre central. Se acontecer uma bomba atômica, a gente não tem o menor perigo de ficar sem comunicação. Lá pensaram os caras dos Estados Unidos. Tá, mas aquilo é como se hoje a gente estivesse lendo que inventaram um ônibus espacial para ir para Marte. Legal, inventaram, mas não posso usar. Nos anos 90, quando este que vos fala já estava na faculdade, já estava dando aula, a gente soube da popularização da internet e ela se tornou acessível para as pessoas. Claro, era uma internet de escada, era uma coisa complicada para os padrões de hoje, mas isso era acessível aos lares. Então, cuidado, tá? A invenção da internet, anos 70. A popularização, anos 90. E é isso que o Anthony Giddens escreve nessa primeira parte do texto dele, que a popularização da internet permitiu uma grande interdependência econômica de mercados, de bolsas de valores. Um cara solta um pum lá na Índia, já fede aqui no mercado de valores, as pessoas nervosas e tal, porque a bolsa de valores caiu, porque subiu. Isso é uma realidade típica da globalização, não tinha no tempo das grandes navegações de fato. Bom, quando nós analisamos, portanto, esse trecho, o Anthony Giddens faz uma outra observação para a gente, mas cuidado, hein? Ele fala, cuidado. Ele fala, eu escuto o livro assim, ele fala, cuidado. Ele diz assim, é importante que a gente não conceitue globalização apenas como algo econômico, tem a ver com política, tem a ver com sociedade e tem a ver com cultura. Então, embora na primeira parte ele enfatize a questão do mercado, a questão econômica, não é só isso. Ele expande isso para outros níveis. E ele vai aprofundando isso naturalmente ao longo do texto que a gente vai ver em outros vídeos. E para fechar essa aula, para fechar essa primeira parte do texto do Anthony Giddens, quando ele fala da questão que a economia acaba sendo o carro-chefe dessa interligação, ele faz já um aviso, ele avisa. Nós temos, portanto, grandes mudanças a todo momento a nosso dispor, e essas mudanças são globais. Questão ambiental, decisões de convenções internacionais, tratados internacionais, é mundial isso. Beleza, a economia é mundial. Mas os riscos também são. Em nenhum outro momento da história, talvez nenhuma outra videoaula das que eu vou gravar tenham mais a ver do que isso que o Anthony Giddens escreveu e que eu estou lendo agora para tratar com vocês. Como as mudanças globais, elas vêm e vão, mas os riscos também são globais. Por causa da questão do coronavírus, né, que a gente está comentando, e é por isso que a gente está nesse isolamento. Portanto, quando se fala, né, dos riscos mundiais, e ele vai fazer já uma conclusão, né, vai apontar para uma conclusão, a necessidade de uma governança global, né, a necessidade de se pensar o mundo globalmente. Eu posso agir localmente, mas a minha ação
ação ela tem conexões com o globo. Bom, assim a gente já fechou a primeira parte desse texto. Logo, logo você vai fazer a leitura dele completo e eu vou aqui acompanhando com vocês, fazendo a síntese dessa obra que é extremamente importante. Ela não é a única obra de sociologia, mas é aquela que faz a introdução ao tema. Veja como a sociologia pode contribuir para entender esse mundo globalizado. A todos vocês, um muito bom estudo e se pintar dúvida, já sabe, né, o que fazer. Manda a tua pergunta por aqui, manda nos canais, manda aí nos contatos e a gente vai respondendo vocês na medida do possível, na velocidade que der, beleza? Um grande abraço para vocês e até! Agora você